Compartilhei o slide com vocês. Compartilhei aí com vocês agora o slide, né? Vou explicar. Aí, lembrando que quando eu estou aqui nessa explicação, não consigo ver o que vocês estão me perguntando aí pelo chat, tá? Só o Bruno. Então, seria importante nesse momento vocês acompanharem primeiro a explicação e aí depois, né, quando eu vou... Alguém está querendo falar? E aí depois, quando eu voltar com vocês, aí vocês podem tirar as possíveis dúvidas, tá? Gente, olha só, o que acontece? Tem um tempinho que eu já comecei a falar com vocês sobre regência verbal, né? Falamos um pouquinho a respeito de transitividade verbal, dei uma aula sobre regência e essa é a segunda aula. O que acontece? Essa aula sobre regência, gente, ela é uma aula que ela é um pouquinho complicada, porque ela é cheia de regras. Então, como eu falei para vocês, vai ser preciso a gente rever essa aula uma, duas, três vezes, para a gente poder entender, né, todas as regras, tá? E aí, o que acontece? Na primeira aula que eu falei sobre transitividade verbal com vocês, eu falei a respeito daquele verbo que precisa de complemento, sendo que esse complemento, ele pode ser com o uso da preposição ou não. Lá na primeira aula, nós vimos que tem os verbos que precisam de preposição e os verbos que não necessitam de preposição. E vimos também aquele verbo em que ele possui as duas transitividades, né? Que são chamados de bitransitivos, que eles aceitam tanto a preposição em determinado contexto, como não. Esse tipo de regência aqui da aula 2, nós vamos falar dos verbos em relação ao seu sentido, ao seu significado. Então, o que acontece? De acordo com o significado do verbo, a regência desse verbo ele vai mudar. Então, se eu estiver falando de um verbo, como por exemplo, o verbo aspirar. Esse verbo aspirar, ele pode ter dois significados. E dependendo do significado que ele tiver empregado na oração, ele pode ser com preposição ou ele pode ser sem preposição. Então, o que acontece? Quando o verbo aspirar, ele vier no sentido de cheirar, de solver, ele vai ser um verbo transitivo direto. Então, ele não vai precisar de preposição. E aí, como é que vai ficar empregado na frase? Aspirei o perfume das flores. E aí, o que acontece? Esse verbo aqui, nesse contexto, que está com sentido de respirar, de sentir ali, de cheirar o perfume das flores, ele vai ser VTD. Ele vai ser sem o uso da preposição. Mas ele pode também vir no sentido de desejar, de almejar, de ambicionar. Quando isso acontecer, ele já vai ser VTI. Então, ele vai ser um verbo transitivo indireto. Ele vai precisar obrigatoriamente do uso da preposição a. Então, o verbo aspirar, ele pode estar no sentido de ambicionar, de desejar e de almejar, que vai ser transitivo indireto com o uso da preposição, ou ele pode vir com sentido de solver, de cheirar, que aí, no caso, ele vai ser transitivo direto, sem o uso da preposição. Deixa eu voltar aqui com vocês, só para poder ver como é que está sendo o retorno. Vocês estão conseguindo acompanhar direitinho? Sim. Então, a explicação tá ok, né? Qualquer coisa, só é vocês chamarem, tá? Tá ok, tá ok. Tá, vai ter chamada sim, lá no Só uma finalzinho da pergunta, aula. professora, a gente tem que copiar isso no caderno ou só a explicação mesmo? Não, só a explicação, tá bom? Isso aqui vai ficar salvo para vocês. Depois eu vou postar, igual nas aulas gravadas, que eu posto o slide, posto o vídeo. Para postar Vai como ficar se tudo fosse uma bonitinho, pequena revisão. Ok. tá bom? Então, eu vou compartilhar novamente com vocês.
Então, nós vimos o primeiro verbo, né, que é o verbo aspirar. Aí agora nós vamos ver um outro verbo que também ele vai ter dois sentidos, dois significados diferentes. Então, agora vocês percebam que nós não estamos falando mais somente do uso da preposição, mas sim do significado, do sentido, tá bom? Olha só, nós vamos ter aqui o verbo assistir. O verbo assistir, ele também é bitransitivo e ele também apresenta dois significados diferentes. Então, quando o verbo assistir, ele estiver no sentido de prestar assistência, de cuidar, ele vai ser sem preposição, ele vai ser um verbo transitivo direto. Então, olha só, empregado dentro do contexto. O médico assistiu o paciente, ou seja, o médico cuidou do paciente, o médico deu uma assistência ao paciente. Então, gente, quando isso acontecer, ó, nós não vamos ter o uso da preposição. Então, esse verbo vai ser um verbo transitivo direto. Aqui está o primeiro significado do verbo assistir. Mas nós sabemos também que o verbo assistir, ele pode vir também com o sentido de eu presenciar, de eu observar, de ver algo, tá? Então, quando eu vou ao cinema, por exemplo, eu assisto ao filme, tá bom? Muitas pessoas falam que assiste o filme. Está errado? Oralmente é aceito. Mas na hora da escrita, a gente percebe que está errado de acordo com a regência verbal, porque o verbo assistir, ele no sentido de ver, ele precisa obrigatoriamente da preposição a, tá bom? Então, o correto é, as pessoas assistem ao filme, com o uso aqui da preposição. Então, ele é um verbo transitivo indireto. Nós temos também o verbo querer. O verbo querer, ele pode estar no sentido de desejar, ou seja, você querer algo, você desejar algo ou alguém. E aí nós temos aqui, né, a oração. Eu quero um carro, ou seja, esse verbo querer está no sentido de eu desejar, de almejar um carro, tá bom? Então, ele é sem preposição e ele vai ser VTD. Ele pode vir no sentido também de amar, de estimar, de carinho. Aí já é diferente, olha só. Aqui é no sentido de eu desejar, de eu querer um carro, né? Aqui, ó, já é no sentido de amar, de eu ter carinho, né? Já é um outro significado. Então, quando isso acontecer, ele vai ser um verbo transitivo indireto. Olha aqui a preposiçãozinha aqui, ó. Então, olha só, o aluno respondeu à prova. Gente, nesse caso aqui, lembra que eu falei para vocês, quando a gente fala de regência, é porque a gente tem o termo regente e nós temos o termo regido? Quem é o termo regente? Sempre o verbo, porque é sempre o verbo que vai mandar na oração. É ele que vai precisar ou não da preposição. É ele que vai aceitar ou não a preposição, tá bom? Então, aqui, ó, o menino respondeu, acho que voltou, né? Aliás, passou. Deixa eu voltar aqui. Nesse verbo aqui, ó, o verbo querer, ele que é o termo regente. É ele que está dizendo se ele precisa ou não de uma preposição nesse contexto. Então, aqui, ó, pelo significado, ele não pede preposição. Ele vai pedir no segundo exemplo. As mães querem aos seus filhos. Ou seja, as mães têm carinho, têm estima, né? Ama seus filhos. Então, nesse caso aqui, esse verbo querer, que é o termo regente, ele vai necessitar, ele vai pedir o uso da preposição a, tá bom? E o verbo responder? O verbo responder pode ser no sentido de ser mal criado, ou pode estar no sentido também de dar uma resposta. E aí, então, são sentidos diferentes, então, regências diferentes. Ou seja, quando tiver no sentido de ser apenas mal criado, vai ser VTD, sem preposição. Então, eu falo, ó, o menino respondeu seu pai. Não faço o uso da preposição aqui, porque esse menino, essa resposta aqui, esse responder, está no sentido do menino ter sido mal criado com o pai. Já no segundo exemplo, está no sentido de dar uma resposta. Ó. O aluno respondeu à prova. Então, o que responde? Responde a algo ou responde a alguém. Poderia ser, o aluno respondeu à professora. Aí, esse azinho ia ter que vir craseado, né? Porque era uma preposição a mais um artigo. Ou o aluno respondeu ao professor. Também pode ser. Se tiver no sentido dele responder ao professor ou à professora, é porque ele deu uma resposta de algo, tá bom? Agora, eu posso dizer que o aluno respondeu à professora ou
O aluno respondeu o professor? Sim. Se vier sem preposição, significa que ele foi mal criado. Se vier com preposição, ele deu uma resposta apenas. Alguém queria fazer uma pergunta? Não? Vou dar continuidade. Kelly tá gravando? Oi? Julinha, quando trava demais assim, é a nossa internet, tá bom? Aí você tenta apertar ou Tá F5 se você tiver no computador, ou se você tiver aí, atualiza, tá bom? Dando continuidade. Aí eu saio e entro de novo, Bruno? Júlia, Oi. tá travando na hora que eu tô falando? Tá travando para todo mundo, gente? Ou só para a Júlia? Acho que não sei, pra mim tá. Pra mim também tá travando um pouco. Olha O só. meu não tá travando, não. O meu tá de boa. Tá, Tá então, travando. Tranquilo. Dessa então internet vamos dar aqui. Eu vou sair e continuidade vou aí, que entrar de agora eu novo. volto com vocês. Tá. Eu também vou sair e vou entrar de novo. Pessoal, olha só, eu estou usando com vocês aliás, estou dando a explicação dos verbos mais usados no dia a dia, tá bom? Vou trabalhar somente alguns aqui com vocês, que a gente costuma usar no nosso dia a dia, e aí, vocês tiverem curiosidade, vocês podem estar procurando outros verbos também, tá? Então, olha só, o verbo visar. O verbo visar, ele tem o sentido de visar algo, ou seja, por visto, né, mirar, apontar para. Então, quando vocês têm esse sentido de dar visto, quando o professor visa o seu caderno, né, ele dá um visto no seu caderno, ou no sentido também de visar o alvo, ó, visou o alvo, ou seja, mirou, né? Então, quando tiver nesses dois sentidos, o verbo é sem preposição. Então, ele vai ser VTD. Já ele pode ter também o sentido de você almejar, de você desejar, de você ambicionar algo. Já quando estiver nesse sentido de desejar ou almejar alguma coisa, aí já é um verbo transitivo indireto, porque ele vai precisar obrigatoriamente da preposição. Então, olha só, o aluno visava a uma vaga na universidade, ou seja, ele desejava, ele almejava. Então, quando eu trabalho com regência verbal, eu tenho que trabalhar com o significado dos verbos empregados dentro de um contexto. Então, a interpretação aqui na regência verbal vai ser fundamental. E eu também saber o que é um verbo transitivo direto e indireto também será fundamental, tá? Alguma dúvida até aqui? Não. Ninguém, gente? Dúvida até aqui? Tudo Então, olha tranquilo, só. pode seguir. Agora, a gente vai fazer a correção daquele exercício de ontem que eu postei para vocês. Eu tive pouquíssimas devoluções, mas quem não fez vai pegar agora e a gente vai fazer juntos, tá? E o que que acontece, gente? Quando eu compartilho com vocês o documento e dou a opção de você editar, é porque já vai uma página, né? A gente tem a opção de colocar visualizar, editar ou uma cópia para cada aluno. Aí eu estou sempre colocando na cópia para cada aluno, porque aí o que acontece? Já vai diretamente para você, já vai diretamente com o seu nome. Mas se a sua mãe ou se o seu pai... Mas isso não era pra quinta-feira? Foi ontem, na aula de terça-feira, de ontem, a gravada. Foi postada ontem. E aí o que acontece? Tá. Se não conseguir abrir, é porque talvez você esteja entrando com outro e-mail, e não o e-mail que foi cadastrado na escola. Porque quando é o e-mail que está cadastrado na escola, na turma, gente, não tem como não dar essa opção para vocês. Eu recebi alguns e acabei perguntando, já está disponível para você editar, você está querendo acesso de quê?
Então, procurem usar o e-mail da escola para vocês entrarem nesses documentos, tá bom? Carolina, eu vi mesmo que você não tinha conseguido entrar agora no finalzinho, agora umas 3 e pouquinho já. E aí eu peguei e fui ver, estava dando a opção de editar. Mas esses casos, pode estar mandando um e-mail depois para eu poder verificar junto com a coordenação, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês aqui. Que aí vocês conseguem visualizar melhor e já encontram aí também. Vocês estão conseguindo visualizar o documento? Sim. Tá. Então, Era para imprimir? não, não era para imprimir. Você pode responder no próprio documento, tá? Porque assim, como eu não vou pegar esse. Como eu Você não vou liberou? pegar... Ó, como eu não vou pegar esse documento de... Tem alguém com o microfone ligado, gente. Olha só. Esse exercício foi o que eu postei ontem para vocês fazerem e a gente corrigir hoje. Corrigir justamente para, se caso tiver alguma dúvida, eu ir tirando as dúvidas de vocês aqui. E aí, o que acontece? Esse documento João, não é desculpa, copiado. Kelinha. Desculpa, só um pouquinho. Depois você dá um zoom aqui, ó, tá vendo? 100, você pode aumentar o zoom. João, escreve no chat, por favor, João, para mim não precisar te bloquear. Posso continuar? Pode. Bruno, posso continuar? Pode, tô resolvendo no chat aqui já, porque ele fica no microfone e parece carro da laranja aqui. Ah, beleza. Gente, então olha só. Esse documento, quando eu compartilhar com vocês, é para vocês responderem no próprio documento, porque a gente não está tendo aula presencial. Então, não tem como eu pegar essa atividade impressa ou no caderno. Aí, quando vocês me devolvem, quando vocês finalizam a atividade, que ela é devolvida, concluída, eu já recebo com as respostas de vocês. Hoje eu verifiquei algumas, né? Aquelas que estavam como devolvida, eu entrei no documento e vi que tinha resposta. Tá bom? Então, quando vocês finalizam o documento, vocês colocam como concluído, ele vem para mim já com a resposta, tá bom? Então, é importante que vocês façam, tá? Porque essas atividades, elas estão sendo pontuadas. Pontuadas como avaliação específica, né? Porque a gente vai ter que gerar uma nota para vocês. Então, a partir de segunda-feira, nós vamos explicar isso melhor, né? Nós vamos ter da coordenação as informações, e aí tudo que vocês fizeram até hoje vai ser pontuado e também vai ser contado como presença. Então, vocês têm que fazer, tá? E aí, olha só, vou começar a correção aqui do exercício. Surgiu alguma dúvida, me sinaliza. Kelly, Oi. eu queria saber como eu posso falar com você, com os professores, porque eu tô com dúvida em várias atividades, só que eu não sei como falar, não sei falar pelo e-mail. Quem é que tá falando? A Júlia. Júlia, olha só, a tutoria, ela está servindo para poder tirar dúvidas e também para poder vocês falarem diretamente com qual é esse professor, qual é essa disciplina que você está com dúvida. Então, por exemplo, você está com dúvida comigo, então eu vou depois entrar em contato com você, tá? Aliás, você me manda um e-mail que aí eu te respondo, a gente marcando uma tutoria só entre eu e você. Entendeu? Tá bom. Que aí eu faço com você, e aí você manda para os outros professores e marca uma tutoria também, tá? Tá bom. Como é que é para me fazer? Você me manda um e-mail depois dessa aula falando, professora, sou a Júlia da turma tal, estou com dúvida com você,
qual é o dia que você Ok. pode estar fazendo uma tutoria comigo? Que aí eu marco. Ok. É porque, olha, eu não sei se eu não sei mandar e-mail, é porque, assim, uma vez eu já mandei e-mail pros professores, só que aí eu não sei se eles recebem ou não. Ah, entendi. Porque geralmente eu respondo todos os que eu recebo. Nem que seja com ok, com tudo bem, né? Que eu recebi alguns ALs, e aí eu só coloquei ok, tudo bem, obrigada, né? Você é de qual turma, Júlia? Oitavo B. Tá, ok. Eu vou anotar aqui e vou passar para os outros professores também, tá bom? Tá bom. Latinha. Obrigada. Nada. Gente, olha só, eu vou fazer a correção e aí, se tiver dúvida em alguma questão, vocês me falam. Ó, assinar as alternativas corretas em cada um dos itens a seguir. Leia o seguinte fragmento. O brasileiro prefere ler futilidades a se dedicar aos grandes nomes da literatura. Eu tenho um verbo aqui que eu já destaquei para vocês, que é o verbo preferir, e eu quero saber se dentro dessa oração aqui, dentro desse contexto, esse verbo preferir, ele é transitivo direto, ele é transitivo indireto, ou ele é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo? O que vocês marcaram aí? Bruno, me fala aí no chat, coloca no chat, gente, para o Bruno me dizer. Ok. O que eles estão colocando? Se é direto, indireto? Pai do céu, essas granadas assim, machucam na Direto, Kelinha. Direto. Direto. Maioria direto. Tá, ok. Direto, hein? Vamos analisar a oração. Gente, olha só, o verbo preferir aqui. Ele, nesse contexto, olha só, ele está preferindo ler futilidades. É direto? É. Só que ele também está preferindo a se dedicar aos grandes nomes da literatura. O que acontece com o verbo preferir? O verbo preferir, dentro de uma oração, ele pode vir tanto direto quanto indireto, porque ele é um verbo bitransitivo. Então, nesse contexto aqui, ele vai ser os dois, tá? Então, você deve marcar um xizinho aqui na terceira opção. Ele é direto, porque ele tem o primeiro objeto, né? Que é ler futilidades, e o segundo objeto, que é a se dedicar aos grandes nomes. A preposiçãozinha a aparece bem aqui, ó. Então, por isso que ele vai ser os dois ao mesmo tempo. Vai ter os dois objetos. Próxima frase. O PISA verifica o aprendizado do jovem. Quem verifica, verifica algo. Então, verificou o quê? O aprendizado do jovem. Então, nesse caso aqui, ó, eu só tenho um objeto. Esse objeto é com ou sem preposição? Ele vai ser direto, indireto ou os dois ao mesmo tempo? O que vocês colocaram aí? Os dois ao mesmo tempo. Ó, o PISA verifica o aprendizado do jovem. Eu tenho um ou dois objetos? Só tem um objeto, não é? Então, ou ele vai ser direto ou ele vai ser indireto. Agora eu olho aqui, ó. Com ou sem preposição? O que vocês acham? Direto ou indireto? Já dei uma dica, que os dois não vai ser. Kelly, aqui tá uma desavença danada. Não foi num consenso, não. Gente, olha só. Quem verifica, verifica algo. Aqui não aparece nenhuma preposição. Então, esse objeto aqui, ele só pode ser um objeto direto. Então, o verbo é um verbo transitivo direto. Só precisa um falar direto, vai todo mundo, segue o baile. Se um falar indireto, todo mundo segue o baile. Gente, vamos analisar, porque já tiveram, acho que é a quarta aula só sobre isso. Já dá para poder saber direitinho. Nós vamos pensar transitividade verbal. O verbo precisa de complemento. Esse complemento é com ou sem preposição? Porque se for com, é indireto. Se for sem preposição, vai ser direto. E lembra que eu falei para vocês darem uma olhadinha nas preposições? A, até, o de, o na, o em, o desde. Então, tem várias preposições, né?
Quem não está com dúvida ainda sobre preposições, tem que dar uma olhadinha para relembrar quais são elas. Ó a questão 2. Leia a tira a seguir e faça o que se pede. Então, eu tenho, o trânsito não pode ser uma disputa, uma guerra. Aí vem o terceiro. Raiva não traz nada de bom. Só precisamos de respeito. Aí na questão A ele pergunta, transcreva o verbo do segundo quadrinho. Então, aqui, ó, segundo quadrinho, qual é o verbo? Você vai achar o verbo e vai classificá-lo em transitivo direto ou transitivo indireto. Quem é o verbo, gente, desse quadrinho aqui? Escreve aí para mim só o verbo. Escreveram, Bruno? Sim, traz. Esse aqui teve consentimento. Um monte. Muito bem. O verbo é esse mesmo. O verbo é o verbo traz. Quem traz, traz algo. O que que ele trouxe? Nada de bom. Tem preposição nesse nada de bom bem aqui no meio, entre o traz e o nada? A gente vai verificar que não tem nada. Então, ele vai ser direto ou indireto? Direto. Direto. Isso, vai ser direto. Gente, depois eu vou estar publicando o gabarito, tá? Aqui eu vou colocando só para vocês irem acompanhando, mas depois será publicado também o gabarito. Letra B, ele quer lá no terceiro quadrinho classificar também o verbo. Então, a gente tem que identificar quem é o verbo aqui. Escreve aí para mim. Quem é o verbo do terceiro quadrinho? Escreveram, Bruno? Precisamos. Isso, então o verbo precisar. E esse verbo precisar, ele é transitivo direto ou indireto? Quem precisa, precisa de algo ou de alguém. E aí, apareceu ou não a Indireto. preposição? Isso, apareceu a preposição de, né? Então, ele vai ser indireto, tá? Muito bem, isso mesmo. Letra C. Explica a diferença do verbo transitivo direto e o verbo transitivo indireto. Uma pessoa aí para me falar a diferença deles. Qual a diferença desses dois verbos? Quem gostaria de dizer? O verbo transitivo direto responde principalmente à pergunta o que, indicando aquilo que sofre a ação verbal. O verbo transitivo indireto responde principalmente à pergunta a quem, para quem e de quem, indicando a quem se destina a ação verbal. Isso, mas assim, qual é a grande diferença entre o verbo direto e indireto? Uma que diferencia. O que diferencia eles dois? O uso do quê, gente? O uso da preposição. Exatamente. A grande diferença entre eles dois é o uso da preposição, tá bom? O verbo transitivo direto será sem preposição e o verbo transitivo indireto com preposição, tá? Então, é isso mesmo. Agora, nós vamos para a questão 3. A questão 3 é para você relacionar a coluna, né? A primeira, aliás, a segunda de acordo com a primeira, classificando esses verbos. Lembrando que eu já destaquei para vocês, né, o objeto de cada verbo, para poder ficar até mais fácil aí, para você conseguir dizer se ele é direto ou indireto. Diante, né, das questões anteriores, a gente já consegue perceber aí a grande diferença entre eles, né, que é o uso da preposição, e ora, né, a gente sabe que um verbo vai ter os dois objetos ao mesmo tempo. Tem uma Ana no meu documento, mas tudo bem. Vamos lá, ó. Eu agradeci o convite ao diretor. Ah, ela está respondendo, né? O uso da preposição, ótimo. Gente, então olha só. Essa primeira oração, eu agradeci o convite ao diretor. Vai ser 1, 2 ou 3?
Coloca só o número, para poder ser mais rápido. Kelinha, com louvor. Gente, olha só, quem agradece, agradece algo, que é o convite, só que está agradecendo a alguém. Olha aqui, são dois objetos. Um sem preposição e o outro com preposição. Então, nós vamos colocar aí o número 3. Ó, o verbo agradecer, ele é bitransitivo. Inclusive, ele foi um dos verbos que eu dei a explicaçãozinha para vocês. Então, olha só. Quem agradece, agradece a algo e agradece a alguém, tá? O verbo gostar. Gosto de todos os meus livros. Quem gosta, gosta de algo. 1, 2 ou 3? Número 2. 2. Número 2. Isso. Muito bem. Olha o uso da preposição aqui, ó. Quem gosta, gosta de algo. Esqueci todos os meus livros. Quem esquece, esquece algo. Ana, você Ana, tá sai daí, escrevendo junto mulher. comigo. Sai daí, mulher, para tu editar aí no Ana, teu. Ela vai apagar esse documento todinho, Kelly. Eli, você vai postar a correção? vou postar a correção. Vai ter o gabarito lá, tá bom? Então, Ok. indireto, né? Que apareceu a preposição. 3. Esqueci todos os meus livros. Quem esquece, esquece algo. 1, 2 ou 3? Dois. Vamos ver se é 2. 2. Quem esquece, esquece algo. Ó, gente, esqueceu todos os meus livros. Tem alguma preposição aqui? 2, hein? Nunca erro. Então, gente, só pode ser o número 1, né? Não tem o uso da preposição, então é transitivo direto. Quem esquece, esquece algo. Pô, Ou tá esquece brincando, acerto uma, alguém. velho. Pô, tá O pai. pedreiro reparou a rachadura na parede. Quem repara, repara algo. Reparou a rachadura. E aí, tem preposição? Qual o número? 1, 2 ou 3? Tem muito 2, tem o número 1. Tem o número 1 de novo. 1, 2. Então, quem colocou 1 tá certo. Porque, olha só, quem esquece, esquece. Quem repara, repara algo. Então, nesse caso aí, a rachadura é objeto direto. Esse azinho aqui, gente, ó, não é preposição. É a rachadura. É um artigo acompanhando o substantivo. O verbo reparar, ele não precisa de preposição. Lembre-se de seus professores. Quem lembra, lembra de algo. Apareceu a preposição? Se apareceu, vai ser o quê? 1, 2 ou 3? Lembrou apenas de seus professores, um único objeto. Aparece a preposição, então vai ser o número. Fala aí, Bruno. 2. Muito bem. Ele não vai emprestar o carro a você. Nesse caso aí, gente, ele não vai emprestar. Quem não empresta a algo e não empresta a alguém. Apareceu 2 objetos? Sim ou não? O que vocês colocaram aí? Muitos número 1, 3, 3, 1. 1 e 3. Eu acho que o 3 é maior, não é o 3 mesmo. Então, é isso mesmo, é o 3, porque, ó, apareceram 2 objetos, ó. Não emprestou o carro, que é o primeiro objeto, né, sem preposição, e não emprestou a você, o segundo objeto com preposição. Então, é isso mesmo. Verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Próximo.
Eu acredito em você. Quem acredita, acredita em algo. Apareceu a preposição aí? Se apareceu a preposição, então só pode ser qual número? Qual número, gente? Fala que é 2, pelo amor de Deus, professor. Tem um monte de gente falando que é 1, só que eu coloquei 2. É isso mesmo, é 2, porque a preposição em aqui, ó. Então, só pode ser um verbo transitivo indireto. Você devolveu o livro à professora? Agora vamos analisar. Quem devolve, devolve algo. Devolve também a alguém. E aí, apareceram 2 objetos ou só um? Ó, devolveu algo e devolveu a alguém. Qual o número? Tem um monte de gente colocando 1 e 2, só que eu coloquei 3. 3. Eu coloquei 3. Isso, 2 objetos, tá bom? O espetáculo não recebeu elogios. Quem não recebe, não recebe algo. E aí, 1, 2 ou 3? Coloquei 1. Eu tô vendo aqui um monte de 3 aqui no Objeto. comentário. Só que eu coloquei 1. Bruno tá colando, hein? Bruno tá colando. Isso vai ser 1, né? Porque o objeto é direto, sem o uso da preposição. Tá bom? Há alguma dúvida, gente, nessa atividade? Tem alguma questão que gostaria que voltasse? Não. Kelly, Oi. eu queria perguntar uma coisa pra você do trabalho literário. Porque, Pode ser no finalzinho da aula? pode. Eu não tenho nenhuma dúvida. Tá, quem é que quer fazer a pergunta? Então, no finalzinho da aula você pergunta, tá bom? Gente, então eu posso passar para a próxima etapa da aula? Não tem dúvida até agora nesse conteúdo, nesse exercício? Olha só, a próxima etapa da aula, nós vamos continuar fazendo aí um exercício, só que agora eu quero saber de vocês a respeito de notícia, né? Que foi o nosso último gênero que nós trabalhamos. E aí, o que acontece? Eu trouxe para vocês as características de notícia e agora eu trouxe uma atividade comentada. Ou seja, eu vou fazer as atividades junto com vocês para saber como é que vocês estão aí, tá? Eu tentei entrar aqui pelo meu celular para eu poder ver os comentários de vocês, só que eu não consegui. Mas com certeza, na próxima vez que eu entrar com vocês assim, eu vou estar com o celular e com outro computador, que aí eu consigo estar visualizando a resposta de vocês, em vez de estar só ouvindo o áudio do Bruno, que eu acho que vai ser mais interessante. Tá? Então, vou compartilhar com vocês o exercício sobre notícia. Oi, oi. Kelly, tem muito menino falando que não está conseguindo editar de jeito nenhum esse documento, né? Eu não sei se você permitiu para todos editar, mas eu pedi que também eles não sei entrassem na como conta do CCI. Isso, olha só, ontem eu recebi vários também. Aí eu mandei uma mensagem para a Isabel e falei para ela que eu tinha criado uma cópia para cada aluno, e aí só que os meninos não estavam conseguindo responder. E aí ela me respondeu que pode ser exatamente ou uma instabilidade no Google, porque tem muita gente usando a plataforma, ou está entrando com um e-mail que não é um e-mail cadastrado na escola. Foi essa a justificativa que ela me deu. Mas aí eu vou estar retornando com ela novamente para poder ver se pode ser, né, possível arrumar, Bruno. Quem é que Beleza. não tá, Escrever aqui. né, quem é que não está conseguindo entrar aí? Para a gente só ter uma ideia. Ó, o Levi falou bastante. O Pedro, a Camila, Felipe. Tem muito eu aqui. Pelo menos uns 6. Hércules, Carol, Miguel, Tá, Arthur. É muito, é muito. Eu consegui entrar de tá bom. boa. Ricardo, eu acompanhei aqui Eu agora também. a sua pergunta.
Tá, eu vou estar para a coordenação, tá, gente? Aí eu dou um retorno para vocês. Amanhã eu tenho uma aula gravada com vocês. Aí eu posso dar esse retorno na aula e também vejo se ela manda um e-mail para os alunos para poder falar a respeito disso, porque são muitos, né? E olha só, esse exercício que eu mando para vocês. Eu mandei, acho que uns 3 documentos da semana passada para agora, com uma cópia para cada aluno. Então, vocês têm que ver se vocês estão conseguindo acessar os outros também, porque o da aula da semana passada, ela está com a data do dia 31. Aí, talvez vocês nem tenham feito ainda. O único que estava com a data de hoje era esse de ontem, que eu passei para vocês. Eu vou responder a pergunta do Ricardo, se eu não me engano, que coloquei a respeito do objeto preposicionado. Ricardo, o que acontece? O objeto preposicionado, ele vai acontecer quando eu tiver um verbo, que ele é transitivo direto. O que diz a gramática? Eu tenho alguns verbos, como o verbo amar, o verbo adorar, eles são verbos que são, o verbo namorar, são verbos que são verbos transitivos direto. Ele não usa preposição, essa é a regra geral. Aí, qual é a exceção, Ricardo? A exceção é quando esses verbos vêm com uma preposição, os objetos vêm com uma preposição, que aí é o verbo adorar, por exemplo. Adorar a Deus, amar a Deus. Esses verbos, eles nesse contexto, eles estão vindo com uma preposição para o objeto. Mas só que isso aí é o quê? Exceção, tá bom? Então, o que você tem que ter em mente em relação ao objeto preposicionado? O objeto preposicionado, ele vai acontecer em determinados contextos, quando o verbo é um verbo transitivo direto, mas naquele contexto ele vem com o uso de uma preposição. E esse uso dessa preposição, gente, vai acontecer porque a gramática permite. Vai acontecer para a frase ficar mais, que nós chamamos de mais bonita, né? Para ela ficar mais elegante. Lá, depois você vai estudar a respeito de estilística, né? Então, o que acontece? Quando eu falo a oração amar a Deus, se não tivesse esse azinho aí, seria o quê? Amar Deus. E aí? Estaria errado? Gramaticalmente não, mas para poder a frase soar melhor, né, ficar mais bonita, digamos assim, a gente usa o objeto preposicionado, né, que é o objeto direto com o uso da preposição. Dúvidas ainda? Eu acho que eu até tinha falado a respeito disso na aula gravada. Nós quase não vamos ver o objeto direto preposicionado, porque isso vai acontecer, você vai estudar mais lá no primeiro ano do ensino médio. Aqui no 8º ano a gente não vai utilizar. Ele vai aparecer, a gente vai saber que ele existe, mas não vamos aprofundar. Além dessa dúvida, gente, mais alguma? Quem tinha me perguntado a respeito do AL, que queria tirar uma dúvida, porque eu vi aqui que está faltando só 10 minutos, vamos tirar as dúvidas aí logo, porque é capaz de não dar tempo. Eu. Eu quem? Então, a Giovana Alves. Giovana, fale. É para fazer uma biografia ou uma bibliografia? Olha só. É uma biografia. Gente, biografia é eu falar um pouquinho a respeito da vida do autor. Biografia é quando eu vou fazer a referência de onde eu pesquisei, tá bom? Eu vou falar o nome do livro, o site, a página que foi encontrada. Então, nesse momento, não é isso que eu quero, tá? Eu pedi lá para vocês criarem uma biografia do autor. É você fazer um pequeno comentário a respeito da vida dele. Quem foi ele? Kelly, mas no documento tá bibliografia. Sério? Então, por isso que eu estava confundida. Então tá errada, tá? E já tá pronto o meu trabalho, aí eu já ia te enviar, só que aí eu fiquei com essa dúvida. Entendi. Então, lá no documento pede para poder fazer uma biografia do autor, aí pede para poder pegar 10 verbetes do próprio livro, não é isso? E criação de um meme. Está falando lá a bibliografia do autor. Aí a bibliografia é a referência bibliográfica, né? Onde você pesquisou, onde você encontrou aquelas informações.
Meu único problema nesse trabalho é criar um meme. Tá difícil, O quê? Criar um meme? né? Tem certeza que tá difícil? Tu vai pegar uma Não, imagem, vai pegar uma imagem e criar uma frase só. Alguém mandou Aí um com essa imagem a gente te Algumas- manda? Isso, ó, você vai pegar uma imagem, né? Pode ser na internet, vai ser na internet mesmo. Aí você vai anexar lá no seu trabalho e vai criar uma frase para poder virar um meme. Que tenha uma. Aí eu não pedi um meme do Sherlock Holmes. Kelly, Então, sabe como é que eu oi. fiz o meme? Eu fui Ah. num site que se chama Gerar Memes. Aí é só você Hum. baixar a imagem e ele já fica com a legenda de meme. Mas também, ó, porque como é um meme do Sherlock Holmes, o que que acontece? Você pode pegar uma imagem e pegar uma frase do Sherlock Holmes, né? Então, assim, usar a criatividade. Não que isso não seja válido, né? Mas Ô, Kelly, é de vocês. qual é o tipo de conteúdo que é pra criar? Que eu não ouvi. É para as turmas A e B. Oi? É para as turmas A e B. É até quando mesmo? Até o dia 31. Não, Dia 27. as ideias que eu tive uma ideia bem boa. Eu acabei Porque encontrando tá ela na ruim o internet. áudio. O Caio me perguntou qual é o código. Código de quê, Caio? Já resolvemos, Kelly, é porque ele estava tentando entrar pelo celular, aí ele queria o código da turma. Galera, Tá. muito Então, importante, ó, vocês precisam também entrar lá no Classroom de vocês, e lá tem atividades, aí vocês clicam assim, pendente, aí vocês verem o que vocês precisam ainda entregar para o professor, mas não só entregar, porque muitos pedem para anexar foto ou vídeo. Às vezes o aluno só marca como pendente, mas não anexou a foto nem o vídeo. Nossa, tá acontecendo isso. isso, então marca como concluída, e aí tinha que entregar alguma coisa e não entrega. Meu Google Class tá muito lento para entregar trabalho. Gente, Porque para poder ser entregue, valendo nota, é o AL para as turmas A e B e a avaliação específica do professor. Que eu anexei um documento, né? Esse documento, inclusive, tem 3 perguntinhas, e lá no final tem, acho que a quarta, para você anexar uma notícia e você responder as características dessa notícia. Essa também é para ser entregue. E aí, quem tiver algum problema em acessar o documento para edição, aí tem que me mandar para eu poder ver o que está acontecendo. Oi. Gente, quem não está com dúvida agora, desliga o microfone só para ouvir quem está perguntando. Quem é que quer fazer pergunta agora? Tem mais alguma dúvida, gente? Eu estou sem nenhuma dúvida. Então, ó, só reforçando o que a Kelly tá falando, nossa aula vai acabar daqui a 5 minutos, tá? Então, a lista de chamada já foi, galera. É muito importante, após, né, nossa aula encerrar aqui, você abrir seu Classroom lá, você clicar em atividade pendente. Porque até o dia 31, todos os professores precisam fechar o EP. Não é uma regra até o dia 31, mas é muito importante. Então, o AL até o dia 31. Por exemplo, as turmas do 8º A e B, o AL esse trimestre é filosofia, português. Tem mais uma, Kelly? Acho que é só nós dois, não? Não, tem mais um. E tem mais um ainda. Aí, ó, filosofia, para quem é da turma A e B, ainda não conseguiu fazer. Você vai lá no tópico de filosofia, tem um projeto literário. Lá tem um documento, você vai digitar uma redação sobre a honestidade no próprio documento. Tudo bem? Ô, Bruno, Fala, Júlia. esse negócio aí de seleção para redação, de concurso de redação é obrigatório? Não, mulher, esqueça isso, só vai te dar mais trabalho. Tá bom. Isso aí é uma redação que você queira fazer, a gente vai mandar lá com um curso, se você for sorteada, você vai ganhar um computador, mas você vai concorrer com todas as escolas de Brasília.
Isso, mas é importante quem gosta de escrever, quem tem habilidade, viu, gente, participar. Porque são vários prêmios. Kelly, Oi, pode fazer o meme por algum aplicativo? pode sim. Tá bom. Não tem problema não. Kelly, Oi. você recebeu meu trabalho, esse daí que você passou do meme? Quem é que tá perguntando? Kelly Monteiro. Olha só, eu recebi alguns, mas eu ainda não comecei a pontuar, não, tá? Tá bom, obrigada. Nada, porque a gente precisa dos outros professores, né, também, para poder criar a nota, né? Porque, como são 3 professores, cada um de nós pedimos uma coisa. E aí vai somar essas 3 notas, né? Esses 3 trabalhos, e no final vai ter uma nota só, que vai para todas, para essas 3 disciplinas. Aliás, vai para todas, né, Bruno? Isso. Por exemplo, eu tiro 15 em uma, 15 na outra, 0 na outra, soma-se as 3 notas, divide por 3. Aí a nota que eu tenho vai para todo mundo. Por isso que é muito importante eu fazer com seriedade dentro do prazo, porque dia 31 encerra. Então, eu não sei, professor, que trabalho literário eu sou. Vai lá no tópico da coordenação, porque a Isabel postou a lista dos livros e o que cada professor exigiu que fosse feito. Então, por exemplo, filosofia, tem um documento lá que você vai escrever uma redação sobre a importância da honestidade e enviar. Kelly, Oi, comentar sobre notícia. Ela é até que dia? até o dia 31. Eu postei semana passada. Ela é bem simples, tá? Elas são 4 perguntinhas. As 3 primeiras perguntas falando a respeito da notícia, e a segunda a quarta é para você procurar uma notícia, anexar no documento e fazer a identificação das características de notícia, que é o lead, que é o título, o corpo do texto. É bem simples de fazer. Se assistir a aula gravada a respeito de notícia, vai conseguir fazer com facilidade. Vai até que dia essa atividade? Até o dia 31, essas duas que eu falei, do AL e da EP. Hoje já são 27. Desculpa atrapalhar, mas é muito importante você entrar lá e você ver o que você tem que fazer, porque depois do dia 31, pode ser que a gente prorrogue o prazo, prorrogue com notas menores. Hoje, se fosse fechar hoje, o AEP e o AL, de uma turma com, por exemplo, o oitavo B, que tem 40 alunos, nós recebemos 5, 6 trabalhos. Nós pensamos que ia ser muito fácil, todo mundo ia ter nota máxima, só que a quantidade de alunos que não entrega é assustadora. Tudo bem, galera? Se você está faltando alguma coisa, aproveita depois daqui, ó, entra lá pendente no seu class, o que está de pendente e vai fazendo, porque até dia 31 você tem aí quase uma semana, tá bom? Eu não tenho nada pendente, eu tô livre. Bruno. Oi, Julinha. O seu IP é aquela produção de texto que você falou, que é do livro, né? Não, aquilo é o AL, 15 pontos. Meu EP de filosofia, 25 pontos. Você vai tirar uma foto ou fazer um vídeo do livro completo, do LIP e do LAP, me mandar. Muitos já me mandaram, mas assim, volume de 100 eu recebi 10. Eu te mandei, Volume né, 1 Bruno? somente. Isso, tá bom. Beleza? Eu vou mandar o volume todo. O que mais? Bruno, você Só isso, LIP e LAP. Ok, tá bom então. Recebi. Você recebeu o meu, Ok. Bruno? Sim. Galera, mas é como aquilo que nós falamos. Agora nós temos 62. Desses 62, se a gente contar aqui quantos entregaram, vão chegar a 15, beleza? Mas lógico, você tem até dia 31. Brasileiro, quando dá dia 30, 11h58, ele tá lá fazendo. Beleza? Verdade. E Kelly, o seu só é esse do meme, né? Ou do livro? Eu desconheço esse tipo de brasileiro. Kelly, Oi. o seu é o meme e o livro? Era para ler o livro, e aí nós não conseguimos comentar sobre o livro em sala, né? Então ficou só o trabalho escrito, que era para ser entregue. Aí o que é para ser entregue? É um trabalho. Em vez de você fazer o trabalho escrito, você vai fazer o trabalho lá no seu documento, né? Ou em apresentações. Seguindo, pedindo aqueles 3 pontinhos lá que eu pedi, que era a biografia do autor, os 10 verbetes e o meme do Sherlock Holmes. Kelly, Oi. Tá você bom. colocou Isso tudo até errado dia 31, ali. né? Aonde? Não tem onde você escreveu para fazer o trabalho?
Você colocou bibliografia. A menina falou agora para mim, eu vou dar, terminando aqui, eu vou lá dar uma olhadinha para ver como é que tá, porque é uma biografia, Tá bom, obrigada. tá bom? Mas só que no primeiro, gente, Beleza, galera? na casa de vocês, o primeiro roteiro que foi estava biografia. Aí, como ele foi editado novamente para poder falar que agora ele tinha que ser entregue pela internet, né? Por e-mail, aí pode ter acontecido algum probleminha, mas no primeiro eu lembro que estava biografia, tá? Mas eu vou consertar. Isso tudo é até dia 31, né? Isso tudo até o dia 31. Tá bom. Tá bom? Então, gente, nós vamos finalizar, vamos encerrar por aqui, né? Porque a gente precisa ainda organizar algumas coisas. Tem a aula gravada de amanhã também. Eita Aí bagaceira! você vai me chamar lá no e-mail? Manda um e-mail para mim que aí eu te respondo. Bruno, manda salve. Tá bom, é porque você falou que ia ver com os professores sobre... Porque eu não tô conseguindo. Isso, aí eu vou mandar a mensagem para eles, aí quando eu te responder, eu já coloco. Tá bom, obrigada. De nada. Beijo, gente. Até mais. Beijo.